Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida com IA, um podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje, como está acabando o ano de 2025, eu vou tentar falar um pouco sobre o estado atual das empresas que fornecem LLMs, né? Então, essa semana passada, na verdade, saiu uma notícia bem legal falando que a Mistral soltou uma nova família de modelos que são muito boas, né, comparáveis ao DeepSeek, ao Qwen, os modelos maiores, e também comparado aos modelos menores, só que dessa vez eles soltaram tudo open source. E aí eu queria falar um pouco sobre a minha visão do que está acontecendo, né? Eu já falei em alguns episódios aqui do podcast que IA já virou commodity, e aí hoje eu queria explicar um pouco mais a fundo essa minha frase, né? Que é a IA já virou commodity. Por que a IA já virou commodity? Então, eu queria começar lá em 2022, lá em outubro de 2022, quando foi outubro ou novembro, não sei, quando foi o lançamento do ChatGPT, que isso realmente mudou o mundo. Então vamos lá. Outubro, novembro de 2022, ChatGPT é lançado e aí a galera vê, caraca, existe uma nova tecnologia que apenas uma empresa, que é a OpenAI, que inclusive boa parte do mundo não conhecia, passou a conhecer, e aí falou, cara, agora a gente está entrando na era da inteligência artificial generativa. E a partir de novembro de 2022 começou uma corrida, que foi a corrida das outras empresas tentando alcançar a OpenAI. Então foi corrida da Google, corrida da Anthropic, que também ninguém conhecia, mas que foi formada por uma galera que saiu do OpenAI para tentar meio que fazer a mesma coisa, mas sobre uma outra visão. Então teve Anthropic, Google, Meta, foram as três que correram na dianteira para tentar fazer alguma coisa, e eles começaram a lançar os modelos deles, né? Tinha a Google com Bard, né? Antes do Gemini tinha o Bard, que foi uma família de modelos que não deu muito certo e foi descontinuado. A Meta começou com os modelos Llama, aí teve o Llama 1, o Llama 2, e a Meta já partiu mais para abordagem open source, e a Anthropic começou com o Claude. Mas as empresas demoraram aí pelo menos de 3 a 6 meses para ter alguma coisa, e aí depois elas foram crescendo. E aí eu diria que até mais ou menos 2024, final de 2024, a OpenAI ainda estava na dianteira, né? Que foi quando eles publicaram os modelos de reasoning e tudo mais. Então, do final de 2022 até final de 2024, início de 2025, foi a OpenAI na dianteira, dando as rédeas, dizendo como que ia ser o futuro, as novas capacidades da IA, e as outras empresas correndo atrás. Algumas delas foram em full modelo fechado, como a Anthropic, que não tem absolutamente nada publicado, e a Google, que foi só nesse ano que começou a soltar coisas mais open source, como os modelos Gemma, e teve a Meta, que foi direto numa abordagem open source desde o início com os modelos Llama, né? O Llama 1 ele era permitido só para pesquisador, aí a partir do Llama 2 as outras pessoas já podiam usar com uso comercial e tudo mais, aí teve o Llama 3, que foi um modelo muito bom, que era o melhor modelo open source na época, e depois teve o Llama 4, que foi meio que um fiasco que ninguém nunca usou, porque ele nunca funcionou, e aí o Zuckerberg fez uma modificação interna, uma reformulação interna, para eles entrarem mais forte nessa briga da IA. Ao mesmo tempo, lá no final de 2024, teve o início da avalanche dos modelos chineses, que foi tanto a Qwen, que começou a soltar muita coisa, como a DeepSeek, que lançou o DeepSeek V3 no final do ano, e o DeepSeek R1, que aí realmente viu, olha, agora os modelos chineses e modelos open source já estão com as mesmas capacidades dos modelos fechados. Ao mesmo tempo, tinha a Mistral, que, se eu não me engano, no final de 2023, meio de 2023, pegou um aporte gigantesco, né? É formada por ex-Meta, ex-DeepMind. Eles pegaram um aporte gigantesco para ser a empresa de LLMs da Europa, e eles realmente conseguiram, né? Literalmente a única que tem alguma coisa e que funciona realmente muito bem. E eles começaram numa abordagem que era uma abordagem open source. Então vamos lá, a gente vai treinar o nosso primeiro modelo, vai mostrar para o mundo para que a gente veio. E quando eles lançaram o primeiro modelo open source deles, concorria com o Llama, e era pau a pau assim para ver quem tinha o melhor modelo open source. E aí depois que eles ficaram fazendo mais pesquisa interna, melhorando os modelos, eles começaram a lançar modelos maiores e melhores, mas esses modelos não eram open source. Esses modelos só podiam usar via API. E aí foram continuando mais nesse estilo, né, onde os melhores modelos e maiores eles eram proprietários e só podiam usar via API, enquanto os modelos menores eram open source e todo mundo podia usar. Então o estado até mais ou menos 2024, final de 2024 era esse. Você tinha as empresas de LLM privadas, né, que era OpenAI, Anthropic e Google, que tinham os melhores modelos, e aí você tinha outras empresas que tinham LLMs públicos, né, open source, como a Meta,
a Qwen, até que veio a DeepSeek e mostrou, olha, agora a gente tem um modelo open source tão bom quanto os modelos fechados. E aí, quando começou 2025, esse paradigma começou um pouco a mudar. Por quê? Porque realmente os modelos fechados tinham a mesma capacidade dos modelos abertos, por causa principalmente da onda dos modelos chineses, o Qwen e o DeepSeek. E aí agora em 2025 a gente está tendo essa guerra, né? Então basicamente não tem mais tanta diferença. Eu diria ainda que os modelos fechados eles são melhores, principalmente para as línguas que não são inglês e chinês. Então se você for usar esses outros modelos como o DeepSeek e o Qwen em português, apesar de nos benchmarks eles serem muito bons, eu diria tão bons quanto os outros modelos OpenAI, da Google e da Anthropic, quando você vai para tarefas do dia a dia em línguas latinas, principalmente o português, que é o que eu mais uso, ele já não é tão bom assim. Então, assim, eu acho que para a maior parte das aplicações agênticas e tal, esses modelos funcionariam, mas eles não funcionam tão bem para tudo por causa desse problema com línguas que não são o inglês e o chinês. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Primeiro é para dar esse contexto geral para vocês do que está acontecendo, mas também para falar do movimento da Mistral, que pela primeira vez publicou o que a gente chama de flagship model, que é o melhor modelo que eles têm numa família de treinamentos, open source, que é o Mistral 3 Large lá que eles colocaram, que tem tipo uns 600 e tantos bilhões de parâmetros, que é um modelo muito grande e muito bom, comparáveis com DeepSeek, ChatGPT, Claude e tudo mais. Só que qual que é o ponto? Ele é 100% open source. E aí a gente se pergunta, pô, Felipe, por que a Mistral agora está fazendo um modelo 100% open source? Porque eles perceberam que o dinheiro não está em vender LLM via API. Tipo, o dinheiro está em prestar serviço. E isso é um shift que está tendo muito grande nessas empresas de LLM, que se vocês forem olhar, é o cargo de Forward Deployer Engineer, ou AI Deployer, que é um cargo que a gente também tem na Enter. Então, qual que é o ponto? Se você vender a API, você vai precisar que o terceiro, ou seja, a empresa que está consumindo essa API, saiba usar. E a gente sabe que a maior parte das pessoas não sabe usar os LLMs da melhor forma possível. Porque as pessoas não têm formação técnica nisso, elas conseguem usar a API, mas elas não sabem o que está acontecendo por trás. Então, apesar de elas conseguirem usar os modelos, elas não conseguem usar os modelos em modo full performance, para saber tirar o máximo possível, espremer o máximo de performance possível desses modelos. E aí a ideia de um Forward Deployer Engineer, de um AI Deployer, é uma pessoa interna da empresa está trabalhando dentro do cliente realmente como um consultor que vai implementar a IA interna dessa empresa lá no cliente. Então, o que seria o Forward Deployer Engineer? O que seria o AI Deployer dentro da Mistral? É um engenheiro da Mistral que entende muito bem as capacidades dos modelos, como resolver problemas específicos, sabe muito bem montar pipeline de RAG, pipeline de chatbot, sabe muito bem como usar e aplicar esses modelos. E aí, a Mistral faz um contrato muito grande de API com, sei lá, com o BNP Paribas, que é um contrato que existe. É um contrato que, sei lá, o BNP, eu não sei os valores exatos, mas imagino que o BNP vai pagar 100 milhões de euros para a Mistral por ano para poder usar a API deles. Olha, se eu já estou te pagando 100 milhões de euros, eu gostaria de ter, tipo, 10 engenheiros seus dentro da minha empresa que vão ajudar o meu time a implementar a sua IA da melhor forma possível. E isso é extremamente importante para os dois. Primeiro porque a Mistral tem um leverage de falar, olha, eu não estou simplesmente te dando uma API que tem 85% de performance no MMLU. Não, eu estou te dando acesso a uma API que vai ter um engenheiro dentro da sua casa que vai fazer a melhor implementação possível. E aí, para a empresa também, obviamente, isso é ótimo. Por quê? Porque ela vai ter alguém que vai ajudar a implementar essa IA. E aí, se outras empresas concorrentes de LLM não fornecem esse serviço, a Mistral sai na frente. E é por isso que todas as empresas de LLM, OpenAI, Google, Anthropic, Mistral, eles estão contratando a rodo esses Forward Deployers Engineer, que é para alocar essa pessoa dentro do cliente para usar da melhor forma possível. E aí é por isso que a Mistral está soltando os modelos open source. Porque, cara, pouco importa se você está usando o meu, se você está usando da DeepSeek, se você está usando do OpenAI. No final das contas, é meio que a mesma coisa. O que vai mudar é a forma que você vai usar esse modelo. Então, eu já soltando open source, cara, você quer publicar dentro da sua infraestrutura? Publica. Mas aí você vai ter que contratar o meu Forward Deployer Engineer, que custa bem caro, para ele poder te ensinar a usar. Porque dado que você já está pagando muito dinheiro, cara, vale a pena pagar um pouco mais para você ganhar bastante performance com esse meu Forward Deployer. Então, essa que é a ideia. E eu diria que o estado atual das IAs está nisso. As principais IAs são commodity,
completamente commodity para tarefa de código, tarefa de matemática, essas paradas. Eu ainda diria que para tarefas de escrita, especialmente em línguas latinas, não inglês e chinês, ainda tem uma diferençazinha das privadas contra as chinesas, principalmente pelo mix de dados que essas IAs foram utilizadas para treinar, mas eu diria também que esse gap tende a se fechar ao longo do tempo. E o poder de compute, que é, cara, você quer realmente rodar essa parada internamente? Normalmente as pessoas vão falar que não. Isso funciona bem para modelos menorzinhos, né, os famosos SLMs, que é mais fácil de deployar, de orquestrar e tudo mais. Mas quando você tem um modelo de 700 bilhões de parâmetros, galera, é um trampo gigantesco de deployar essa parada. Imagina que você recebe, sei lá, 200 requests por minuto. E aí você tem uma infra que é capaz de suportar 200 requests por minuto. Do nada, tem, sei lá, um influencer que fala bem do seu produto e agora você vai ter 3.000 requests por minuto. O seu chatbot vai quebrar. Porque é diferente de você subir uma máquina virtual para você subir um modelo. O tempo de instanciar um modelo, ele é, sei lá, 10, 20, 30 minutos, enquanto o tempo de instanciar uma máquina virtual é, sei lá, 1, 2 minutos, dependendo da sua aplicação. Então, essa gestão de compute necessário para poder rodar o modelo pode ser muito crítico em momentos críticos da sua aplicação, pelo fato de demorar muito mais para subir esses modelos. E aí depois você tem que matar os modelos e tudo mais. Então, assim, tem uma complicação extra e é por isso que a maior parte das pessoas está indo para uma abordagem mais de usar APIs fechadas. Então, apesar de ter o modelo open source da Mistral, boa parte das pessoas que vão usar esse modelo vai usar ele via API, porque é muito mais fácil de fazer o deploy, orquestração e tudo mais. E também, dependendo do seu volume, não faz o menor sentido, porque o custo de levantar essa infraestrutura para GPUs vai ser muito mais caro do que o número de requests que você vai fazer. Só vale a pena você começar a fazer isso quando você tem um número de requests muito grande. Fala, cara, beleza, acho que agora faz sentido porque eu vou conseguir economizar 70%, 80% do meu custo de chamada de LLM, dado que esses outros modelos open source já estão bons o suficiente. Então, eu acho que é isso. Só para recapitular um pouco. Quando os modelos começaram, a OpenAI realmente estava liderando, mas eu diria que no final de 2024, as outras empresas de LLM, Google, Anthropic, DeepSeek agora, Mistral, já chegaram muito perto, com praticamente a mesma coisa. E é por isso que eu falo que hoje os modelos de LLM são commodity, é praticamente a mesma coisa o resultado. O que vai mudar aí é mais ou menos tempo de resposta, o prompt engineering e tudo mais, mas é basicamente a mesma coisa. As empresas de LLM hoje, final de 2025, estão focando bastante no Forward Deployer Engineer, no AI Deployer, que é o cara que entende muito bem o funcionamento do modelo e consegue ir lá no cliente para ajudar. E aí eles vendem esse serviço junto com o serviço de API. Então você fecha um contrato bem grande com uma empresa e aloca alguns AI Deployers, alguns Forward Deployers lá, ou você não precisa fechar um contrato muito grande, mas se a empresa quiser essa ajuda, eles podem contratar isso por fora. E aí é como se fosse uma consultoria. Aí agora eles conseguem competir, inclusive, no mercado de consultoria. Por que você vai contratar um consultor da Accenture, da Bain, da BCG, se você, para implementar um modelo da Mistral, se você pode literalmente contratar um consultor da Mistral que tem acesso a todo o poder de como foi treinado o modelo e tudo mais, todas essas informações. Então agora eles estão entrando nesse outro mercado, que é um mercado que movimenta muito dinheiro, né? Todas as empresas de LLM dão prejuízo pra caramba, enquanto as empresas de consultoria dão muito dinheiro. Por quê? Porque a empresa de LLM, ela gasta muito dinheiro para treinar o modelo, então ela tem um custo muito grande na cabeça, e aí depois ela precisa de ver se as outras pessoas, se as outras empresas vão querer pagar para usar por aquele serviço. Enquanto consultoria é diferente. Cara, se você tem um salário de 10 mil reais por mês e você é um consultor alocado numa empresa, a empresa está pagando 30, 40 mil. Então essa diferença de quanto que é o seu salário para quanto que estão pagando por você, vai toda para outra empresa. Claro que ela tem que pagar imposto e tudo mais, mas é um business extremamente rentável, não é um business escalável, né? Porque se você quer pegar 5 vezes mais projetos, você precisa de 5 vezes mais pessoas. Enquanto uma empresa de LLM, se você quer 5 vezes mais cliente, você não precisa fazer nada além de subir uma máquina extra para suportar esses novos clientes que estão entrando. Então, tem essa diferença de escalabilidade, mas também tem essa diferença de rentabilidade por pessoa, porque se você paga um salário de 10, o cara está custando 40, 50 mil para a empresa que está pagando pelo serviço dele. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro. Tipo, essa é a minha visão. Talvez não necessariamente esteja 100% certo e alguém discorde. Inclusive, vocês podem comentar aí se vocês concordam, se vocês acham que eu esqueci de colocar alguma coisa, ou se vocês discordam e por quê. Acho que vai ser legal ver a opinião de vocês também.
Mas o meu ponto é esse, eu acho que realmente o gap entre as empresas ele praticamente acabou e que as empresas agora estão precisando de fazer um pouquinho de dinheiro, colocar o dinheiro em caixa e o jeito de fazer isso é vender consultoria, que é vender serviço, que dá bastante dinheiro. Então é isso, galera. Se vocês tiverem interesse de realmente aprender IA na prática, a melhor forma de deployar IA, de treinar IA, ser um cientista de dados, um engenheiro de machine learning, um engenheiro de IA, o meu curso é para vocês. Então eu tenho um curso que é uma assinatura mensal, vocês podem cancelar quando quiser. Ele custa R$114 por mês. E aí vocês ficam espertos porque ano que vem já vai aumentar o preço. Então é o último mês para vocês conseguirem pegar nesse preço. Tem mais de 35 aulas lá, mais de 15 horas de conteúdo. Todas as aulas têm exercícios atrelados a ela para vocês conseguirem aplicar na prática, computacionalmente, tudo que eu explico, porque é um curso bem prático, eu não quero só ficar falando teoria, eu quero que vocês aprendam realmente na prática como que vocês usariam isso, como vocês vão usar isso no trabalho de vocês para ser o melhor cientista de dados, o melhor engenheiro de IA possível. Então eu vou colocar o link aqui na descrição, se vocês tiverem interesse. Também tem o grupo do podcast no WhatsApp, que tem quase 900 pessoas lá, tem discussões bem legais. Vou colocar o link aqui para vocês também entrarem. E vocês podem me seguir no Instagram, que é podcast.vidacomiá. E também no LinkedIn, vocês podem me adicionar lá. Eu vou colocar os links na descrição. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima e tchau.